e vai passar muita dificuldade. Isso é muita sinceridade e às vezes é meio duro, mas é por causa do amor que alguém diz isso. Dar um tapinha nas costas deles dizendo que está tudo bem, olha, isso não é amor, isso é hipocrisia. Isso não é amor, não, mas essa é a condição do evangelho motivacional hoje em dia. Não venha machucar os sentimentos de ninguém. O Espírito Santo pode trazer uma alegria inexplicável, cheia de glória. O Espírito Santo pode te fazer sentir que você está a um passo do inferno. Os dois vêm do Senhor. Então, o pregador que diz: Eu não quero dizer nada que vá trazer algum tipo de transtorno, esse não é o evangelho. E não é amor. É o oposto do amor. Você está mentindo para aquela pessoa, falando que ela está bem, quando na realidade não está. Exato. Irmão Swagger, com essa posição deste capítulo aqui, também acredito que Paulo está dizendo que precisa haver a necessidade não só de desenvolver os dons, ou seja, não devemos ser ignorantes a respeito deles, mas precisa haver um desenvolvimento do caráter cristão, não só com dons. Existe um certo equilíbrio, porque ele volta a falar dos dons no capítulo 14, mas acredito que isso tem. Deixa eu explicar de outra maneira. Em minha opinião, temos uma maior oportunidade hoje de experimentar o equilíbrio do caráter cristão e do dom sobrenatural do cristão por causa da mensagem da cruz, porque os dois são formulados pela fé no que Cristo é e no que Cristo já fez, e a maturidade que deve, se estamos operando apropriadamente, incluir os dons também vai incluir o desenvolvimento de um caráter como alguém que ama a Cristo, ou os atributos de Cristo em relação ao seu caráter, que é o agape, esse amor que foi exibido através dele. Quando olhamos para o amor, também temos que considerar o outro fruto do Espírito que deve estar ativo aqui. Creio que Paulo está nos introduzindo a um equilíbrio na igreja de Corinto, não só uma necessidade para dons e dons em ordem, mas uma necessidade do caráter de Cristo ser formado na pessoa e dar à pessoa uma base de onde os dons vão operar, certo? Ou seja, os dons vão operar de maneira apropriada se existe um amor ali dentro do coração desse cristão. Então, essa declaração, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, Paulo, ou esta declaração, não quer dizer que os dons não são importantes, que os dons foram eliminados. Eu já ouvi alguns pregando isso, mas olha, antigamente a igreja tinha os dons, mas agora temos amor. E eles falam que esse é um caminho mais excelente, mais perfeito, mas não é o que Paulo quer dizer. Ele está dizendo, como Lauren falou, que os dons estão disponíveis até hoje, são necessários, mas precisa existir este fruto, este amor, o fruto do Espírito, que é amor, que é a fundação de tudo e a motivação em tudo que fazemos. Creio que é isso que Paulo quer dizer aqui no capítulo 13, uma das maiores explicações do amor, ou pelo menos uma lista de características do amor. Vemos na Bíblia, o capítulo 13 é chamado de capítulo do amor na Bíblia. Então, os dons e os frutos, o caráter e os frutos do Espírito andam lado a lado. Como no Antigo Testamento vemos essa tipificação nas vestes do sumo sacerdote com a romã e o sino ao lado, na borda de suas vestes. A romã representando o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, e os sinos representando os dons do Espírito, e eles estão lado a lado. E como Lauren falou, que com o entendimento da cruz para a santificação, e vou adicionar que, juntamente com o entendimento do batismo com o Espírito Santo e evidência de orar em outras línguas, creio que é uma grande oportunidade para os cristãos hoje nessa geração como nunca antes. Que ainda que os tempos sejam ruins, ainda assim vemos que Deus revelou tanta coisa para nós em nosso tempo, que são coisas boas e verdadeiras,
como a cruz para a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Com essa revelação, podemos caminhar no caráter, nos dons do Espírito como nunca antes. Então você está dizendo, e eu concordo 100%, que quando a pessoa começa a aprender os rudimentos da cruz, automaticamente aprofundam-se no seu entendimento do Espírito Santo. Creio que sim, porque nesse entendimento da cruz, da mensagem da cruz, está a resposta para a questão: como trabalha o Espírito Santo? Então, essa resposta é gigantesca. E essa resposta a resposta para essa questão, como trabalha o Espírito Santo, estava errada por muito tempo na igreja, pois a resposta era através de minhas obras, minha atividade, minha performance. Por muito tempo a igreja viu que o Espírito Santo operava através do que fazíamos. Mas a obra da cruz diz que é através da graça pela fé em Cristo e Ele crucificado. E é assim que o Espírito Santo opera. Exatamente. E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender isso. Voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta para te mostrar algo parecido com o que você falou